nem sempre se chamou assim. O seu nome de batismo era Saulo. O seu nome era originário de um substantivo próprio que derivava do original do hebraico, que tinha a sua origem, o nome do primeiro rei de Israel, que foi Saul. Por consequência, o nome Saulo significa grande. Agora, Saulo de Tarso, ele tinha uma grande formação. Segundo a sua genealogia, segundo o seu estilo, e segundo a sua natureza, segundo a sua família, ele era um judeu. Ele era um homem que fazia parte da nação escolhida por Deus, descendente de Abraão, descendente do primeiro rei de Israel. Ele era um judeu, fazia parte da promessa de Deus. Como bom judeu, ele veio muito jovem a Jerusalém e estudou aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um dos maiores professores da lei do Antigo Testamento. Gamaliel era um grande mestrado na lei do Antigo Testamento. E Saulo, ainda muito jovem, se formou como um fariseu. Para você entender melhor, os fariseus eram um grupo político e religioso que eram doutores da lei, ensinadores da lei, mestres da lei. E como fariseus, eles eram extremamente zelosos, cuidadosos com a lei. Tudo que era seita, heresia, ensinamento falso, que pudesse por um acaso trazer algum perigo à sã doutrina do judaísmo, então os fariseus se uniam e reprimiam estas heresias, as seitas, as falsas religiões. Saulo era um fariseu, amém ou não amém? Concorda com isso ou não concorda? Concorda ou sem concorda? Amém? Pois é, mas além de ser um fariseu, além de ser um doutor da lei, um judeu, além disso, segundo a sua vida de estudos, o seu conhecimento, pode virar mais pastor, senão eu fico sem voz. Segundo o seu conhecimento, ele era conhecido como um grego, porque Grécia, nesse período histórico, era conhecido como berço da sabedoria mundial. Nesse período saíram os maiores pensadores do mundo da época. De lá da Grécia saíram as artes cênicas, a dramaturgia, os grandes filósofos, os grandes pensadores. Então o conhecimento oriundo da Grécia era o conhecimento mais proveitoso do mundo da época. E Saulo, como gostava de ler, como gostava de cultura, absorveu, se apropriou do conhecimento vindo de lá. Então, pela sua vida de estudos, ele também era conhecido como um grego. Agora, segundo a sua cidadania, ele era tido pela sua sociedade como um cidadão romano. Então ele possuía pelo menos 3 formações. A primeira delas, segundo a sua genealogia, ele era judeu. Segundo a sua cultura, ele era grego. Segundo a sua cidadania, ele era romano. Então não era qualquer coisa, não era brinquedo não. Era um homem que tinha muito conhecimento. Era um homem formado nas leis do Antigo Testamento. Agora, quando ele se forma como fariseu, ele começa a perseguir a igreja. Porque nesse mesmo período, o cristianismo estava se desenvolvendo, se multiplicando. A obra de Deus estava crescendo na terra e a cada dia mais pessoas se convertiam ao Evangelho de Cristo. Saulo, junto com os fariseus, junto com os judeus ortodoxos, se reuniram e eles acreditavam que o cristianismo era uma seita. Eles acreditavam, segundo o seu ponto de vista, a igreja do Senhor Jesus era uma falsa religião que servia apenas para desvirtuar os judeus do propósito da lei de Moisés. Agora ele começa a prender crentes, começa a fechar igrejas, começa a lutar contra o crescimento da obra de Deus. Mas a Bíblia diz que quanto maior era a perseguição, maior era o crescimento da igreja. Alô? Está me ouvindo? Você está me ouvindo mesmo? Tá? Faz favor para mim, só se isso não causar nenhum desconforto, olha para o seu irmão do lado, olha para ele aí. Pergunta o que está pegando, irmão. Pergunta aí para que houve que você não deu glória? Deu alguma briga contigo e o Teca aí não pegou legal, não funcionou, não ficou legal. Vamos combinar. Eu vou repetir. Olha para o seu irmão e diga, o pregador vai repetir. Mas dessa vez prepara uma glória a Deus aí. Prepara um aleluia aí, vai. Você vai dar glória a Deus? Você não está com cara de que vai. Porque quem vai dar glória a Deus
Deus tem alegria no rosto, um sorriso estampado. Você vai dar glória, irmão? Vai, não vai? Trouxe glória a Deus nessa noite? Eu vou repetir. Ah, Jesus. A Bíblia diz que quanto maior era a perseguição, prepara glória. Quanto maior era a luta contra o crescimento da igreja, prepara aleluia. Quanto maior era a perseguição contra o povo de Deus, contra o Evangelho de Cristo, contra a igreja do Senhor Jesus. Não vou repetir, prepara os 3 aleluia, os 14 glória. Ei, irmão, quanto maior era a guerra contra o crescimento da igreja, mais a obra de Deus crescia, mais o Evangelho era pregado, cada dia mais pessoas se convertiam à obra de Deus. Só quem crê que nós crescemos mesmo no meio da guerra, que nós nos prosperamos mesmo no meio das dificuldades, levante a mão para o céu, levante a sua mão para o céu e adore o nome de Jesus. Deus vai te fazer crescer no meio da crise. Deus vai te fazer prosperar no meio da dificuldade. Se este aplauso é para Jesus, aplauda mais, porque o nome de Jesus merece ser adorado nessa tarde. O povo de Deus sempre cresceu e cresceu mais nos momentos de crise. Levante a sua mão direita. Eu tenho uma palavra de vitória para você nessa noite. Eu tenho a palavra de Deus para você aí. Eu vou liberar sobre a sua vida uma palavra de vitória. Eu profetizo que enquanto o mundo estiver reclamando da crise, você vai estar contando o testemunho de vitória. Eu profetizo que enquanto o mundo estiver contabilizando os seus fracassos e as suas perdas, você vai estar contabilizando o lucro da sua bênção. Você vai estar contabilizando o lucro da sua vitória. Porque mesmo no meio da crise, Deus vai abrir a porta para você. Mesmo no meio da dificuldade, Deus vai abrir o celeiro do céu para a tua vida. Só quem crê nisso, pega esta palavra de vitória e guarda ela no seu coração. Se você concorda com isso, celebre o nome de Jesus nesta noite. Oh, aleluia! Ficando gostoso demais. Ei, irmão, agora Saulo de Tarso começa a reprimir o crescimento da igreja. Em uma dada ocasião ele estava descendo ao caminho de Damasco com o objetivo de prender os crentes que lá adoravam a Jesus naquele lugar. E ele naquele momento, no meio do caminho, teve um encontro que transformou sua história. Um doce para quem souber com quem Saulo se encontrou. Hein? Um Genésio? Com Jesus. Irmão, quando Jesus nos encontra no meio da nossa vida, Jesus não faz uma meia-sola, uma gambiarra, uma reforma qualquer. Mas quando Jesus nos encontra no meio da nossa história, Ele transforma o nosso caminho. A transformação na vida de Saulo foi tão grande, foi tão tremenda, foi tão poderosa, foi tão evidente, que a Bíblia diz que até o seu nome foi trocado por Jesus. Naquele momento a sua história foi transformada. De Saulo, que significa no hebraico grande, ele passou a se chamar Paulo, que significa no original do grego pequeno. E com essa verdade de troca de nomes eu aprendo que Deus não usa quem é grande. Deus não gosta de trabalhar com quem é grande. Deus não gosta de lidar com quem pensa que é grande. Sabe aquela turma que pensa que tem o rei na barriga? Sabe aquele que quando entra na igreja procura as pessoas certas para dar paz ao Senhor? Sabe aquele que acha que é o bom porque o dízimo dele é maior do que o seu? Sabe aquele que acha que é o cara porque o carro dele é mais legal que o seu? Enquanto Deus está olhando e está dizendo, isso não vale nada, o que vale é um coração sincero na minha presença. Deus conhece você pelo seu coração. Deus não te julga pelo que você tem, mas sim pelo que você é. Quem concorda dá glória para Jesus. Deus troca o nome de Saulo. Agora não é mais Saulo, agora é Paulo. Ah, irmão, deixa eu parar aqui para falar uma verdade. Vai doer para alguma pessoa, mas é Deus falando com você, então escute bem. Eu não tenho um compromisso de falar o que você quer ouvir. Você pediu para Deus falar o que você precisava, então segure aí. Tem uma porção de gente que Jesus já encontrou no meio do caminho, mudou o seu nome, mas ele insiste em usar o nome antigo. Deixa eu ser mais explícito. Tem gente que quando vai dar o testemunho da sua vida, parece que tem mais orgulho do que era, do que é hoje. Parece que tem saudades do que fazia antes e não gosta
gosta da vida que leva hoje. Ah, irmão, nesta noite eu estou pregando a palavra de Deus, mas antes de servir a Jesus eu era traficante, maconheiro, feiticeiro, vivia no centro de macumba. Ah, eu era o maior traficante do estado de São Paulo, no Rio de Janeiro, e eu tinha uma 765 no porta-luva, uma 12 cano cerrado debaixo do banco, e lá no porta-malas eu tinha uma R15, como quem diz, pisa no meu carro e o traficante de antigamente vai voltar para dar uma metralhada em você. Irmão, pelo amor de Jesus. Tem gente que parece que gosta mais do que era, do que Jesus fez na vida dele. Ah, irmão, hoje eu sou crente. Mas quando eu era crente, eu lutava judô, taekwondo, jiu-jitsu, muay thai, como quem diz, pisa no meu carro e eu volto para dar uma joelhada na sua boca. Irmão, o sangue de Jesus tem poder. Quem já foi transformado por Jesus aqui? Quem já recebeu o novo nome de Jesus aqui? Quem já foi encontrado por Jesus no meio do caminho da sua vida? Se Deus te deu um novo nome, para que usar o nome antigo? Antigamente o teu nome era maldição, agora é bênção. Antigamente o teu nome era vício, agora é liberdade. Antigamente o teu nome era mentira, agora o teu nome é verdade, porque você foi lavado no sangue de Jesus. Deus já te deu um novo nome. Viva em novidade de vida. Eis que tudo se fez novo. Quem concorda com isso, levante as mãos e adore o Senhor.